O nosso grupo vai falar sobre o sistema esquelético, que é na verdade um conjunto de órgãos que nos mantém eretos e capazes de nos movimentarmos. Além disso, ele é composto por 206 ossos em seres humanos adultos, o que corresponde a cerca de 18% do nosso peso. Esse tecido é de extrema importância porque dá sustentação para os tecidos moles, como o tecido conjuntivo da pele, protege os órgãos internos, como a cavidade torácica, que protege o coração e os pulmões, e o crânio, que protege o cérebro. Também dá apoio para a fixação dos tendões dos músculos e é responsável pela locomoção, juntamente com a atuação do sistema muscular, e pela hematopoiese, que é o processo de renovação das células dos ossos ocorrendo na medula óssea, pela homeostase mineral, que é o equilíbrio da disponibilidade de minérios do organismo, pelo armazenamento e liberação de cálcio e fósforo, onde cerca de 99% do cálcio fica armazenado no nosso esqueleto e ele é liberado gradualmente para o sangue. Armazenamento de triglicerídeos, que ocorre na medula óssea amarela, localizada no espaço cilíndrico oco do nosso osso, e ela é composta por adipócitos, constituindo uma reserva energética. Também é responsável pela produção de hormônio. Ela é decorrente da função de osteoblastos, células que produzem novos ossos, e da ação da vitamina D3, formada pela ação da luz solar, e esse hormônio está relacionado à mineralização da matriz óssea. Sobre a composição, os ossos são formados por dois tipos de tecido ósseo, o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Há também a cartilagem, que ajuda a diminuir o atrito entre um osso e outro durante a movimentação, e o periósteo, que tem a mesma função da cartilagem, só que ele se encontra em lugares onde a cartilagem não está. A cavidade medular, ela se encontra no interior dos ossos e ajuda no processo de maturação das células sanguíneas. E o endósteo, que é uma membrana que reveste essa cavidade medular. Os ossos se classificam em ossos longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos. Os ossos longos são os ossos que seu comprimento é maior que sua largura e sua espessura. Um exemplo é o osso do fêmur. Os ossos curtos são os ossos que o seu comprimento, sua largura e sua espessura são semelhantes. A gente tem como exemplo aqui os ossos da mão, os ossos do carpo. Os ossos planos são os ossos que o seu comprimento e sua largura são semelhantes, entretanto, sua espessura tem sua medida menor. Os ossos irregulares são os ossos com medidas que fogem do padrão, como as vértebras, a gente tem aqui um exemplo. Os sesamoides são os ossos redondos, localizados dentro dos tendões. Um exemplo é a patela. E os pneumáticos são aqueles que possuem cavidade preenchida por ar e se localizam no crânio, como os seios maxilares aqui no exemplo. Agora iremos falar de crescimento ósseo. Primeiro iremos falar da ossificação intramembranosa, que ocorre lá quando o indivíduo é bebê. A ossificação intramembranosa ocorre no interior do tecido mesenquimal. É o tecido conjuntivo embrionário. Contém muitas células-fontes que podem originar os vários tipos de tecido conjuntivo, cartilagem, osso, tecido adiposo, etc., assim como células de vasos sanguíneos. Em vários lugares do corpo, este mesenquima se dispõe sob forma de uma camada ou membrana. No interior de uma dessas camadas, pode ocorrer o tipo de ossificação denominado ossificação intramembranosa. Esse tipo de ossificação é o que origina principalmente os ossos chatos. É responsável, por exemplo, pela formação dos ossos chatos do crânio. Agora iremos falar da ossificação endocondral, que é o segundo tipo de ossificação, e ela ocorre sobre um modelo de cartilagem. Durante a vida fetal, forma-se inicialmente o esqueleto cartilaginoso. As peças cartilatinosas desse esqueleto de cartilagem servem de modelo para a histogênese dos ossos. O tecido ósseo é depositado sobre a matriz cartilaginosa, terminando o processo de ossificação endocondral. O esqueleto cartilaginoso gradativamente desaparece e é substituído por esqueleto ósseo. Ósseo é um exame radiográfico da mão e do punho não denominantes, que pode ser empregados em ambos os sexos para se avaliar o grau de amadurecimento dos ossos. A partir da idade óssea, pode-se ter uma melhor ideia do tempo que ainda resta para uma criança ou adolescente crescerem. A maturação esquelética pode ser diferente da idade cronológica, nem sempre representando um problema de saúde.
O exame geralmente é parte da avaliação do crescimento e desenvolvimento sexual. Existem 7 doenças ósseas que podem estar presentes no nosso corpo quando nascemos e outras que podem ser geradas durante o tempo, como por exemplo em pessoas idosas. A osteoporose é uma doença que o problema básico é que está na reabsorção óssea maior que a deposição óssea. Isso se deve, sobretudo, à depleção de cálcio no corpo. Mais cálcio é perdido na urina, fezes e suor do que é absorvido da alimentação. A massa óssea é tão depletada que ocorrem fraturas, muitas vezes de maneira espontânea, sob as tensões mecânicas de hoje em dia. O raquitismo e a osteomalacia são 2 doenças que são da mesma forma, que resulta da calcificação inadequada da matriz óssea extracelular, em geral causada pela falta de vitamina D. Bom, agora irei falar sobre o sistema articular. As articulações ou junturas, elas são um ponto de contato entre 2 ossos, ossos e cartilagens ou ossos e dentes. Suas áreas de estudo são a artrologia e a cinesiologia. Elas são divididas entre 2 critérios, pelo critério funcional, que diz respeito à amplitude e grau de movimento, e são classificadas entre sinardrose, anfiartrose e diartrose. Também há o critério estrutural, que diz respeito aos tecidos interpostos entre os ossos, que são classificados como fibrosos, cartilaginosos ou sinoviais. As articulações fibrosas, elas são formadas por tecido conjuntivo fibroso, elas possuem pouco ou nenhuma mobilidade. Elas são divididas entre suturas, sindesmoses e gonfoses. As suturas, elas ocorrem nos ossos do crânio. Elas são separadas entre suturas planas, que são uniões retas, como aqui no palato duro. Suturas escamosas, que são interposições de ossos, como fossem escamas, aqui na lateral do crânio. E suturas serráteis ou serreadas, que são bordas irregulares semelhantes a serras mesmo. Temos as articulações fibrosas sindesmose, que são grandes quantidades de tecido fibroso que unem os ossos longos do rádio e da ulna, da tíbia e da fíbula. Essa quantidade de tecido fibroso é chamada de membrana interóssea e também há o ligamento interósseo. Há também a articulação fibrosa gonfose. Ela ocorre entre os ossos e os dentes e ela é uma articulação fixa, portanto é uma sinardrose, e ela está representada como azul aqui na imagem. Também temos as articulações cartilaginosas. Elas são formadas por tecido conjuntivo cartilaginoso e elas têm pouco ou nenhuma mobilidade. Elas são divididas entre sincondroses, que são formadas por cartilagem hialina, e são encontradas nas cartilagens costais. Também temos as sínfises, que são formadas por cartilagem fibrosa, que é uma cartilagem pouco flexível, só que mais resistente. E elas são encontradas nos ossos da bacia, do quadril, e também nos ossos da coluna. Articulações sinoviais são também chamadas de diartrose e são as articulações que permitem maiores movimentos, como no joelho, cotovelo, nos dedos. Também são as articulações mais complexas e possuem algumas características específicas. Os ossos nas articulações sinoviais ficam ligados por uma cápsula chamada de cápsula articular. Dentro dessa cápsula existe um espaço conhecido como cavidade articular. E nesse espaço há uma pequena quantidade de líquido, chamado de líquido sinovial, que é produzido pela própria cápsula. Além disso, a superfície das extremidades dos ossos nessas articulações possui uma cartilagem, chamada de cartilagem articular. Geralmente, as articulações sinoviais, por permitirem uma grande amplitude de movimentos, também possuem ligamentos. Ligamentos são estruturas de alta resistência com elasticidade quase nula, formada por meio de tecido fibroso, principalmente colágeno. Eles são fixados aos ossos. A sua principal função é promover estabilidade e firmeza às articulações, restringindo o movimento. Algumas articulações sinoviais possuem componentes acessórios. Os meniscos no joelho,
o disco na articulação temporomandibular e os lábios nas articulações esferoides, como o quadril e o ombro. Para compreender a movimentação articular, a gente estrutura o corpo em eixos de movimento. O eixo anteroposterior ou sagital, realizando abdução e adução. O eixo lateral ou transversal, realizando o movimento de flexão e extensão. E o eixo longitudinal ou crânio-caudal, movimento de rotação. Vamos ver esses movimentos. Nessa ilustração, nós conseguimos ver as movimentações no corpo em relação aos planos, como a gente havia visto no slide anterior, e algumas movimentações específicas, como a supinação, pronação e os movimentos de flexão do pé. As doenças articulares acometem as articulações sinoviais, que, como vimos, são muito bem projetadas para resistirem ao desgaste e proteger as extremidades ósseas. No entanto, existe uma série de doenças que podem acometer essas articulações, causando alterações degenerativas e inflamações. De maneira generalizada, conhecemos essas doenças por artrite, mas existem muitos tipos diferentes de artrite e diferentes causas. A osteoartrite, como podemos ver, é um processo degenerativo que implica perda de líquido sinovial, perda de cartilagem e a formação de osteófitos, que são conhecidos também como bico de papagaio. Essa condição degenerativa diminui a efetividade da lubrificação e a absorção do choque dentro da cápsula articular, gerando sintomas como dores, rigidez, inchaço e sensibilidade. Aqui a gente pode observar uma imagem de raio-x de um joelho saudável e um joelho com osteoartrite. Nessa imagem a gente consegue verificar a perda do espaço articular e a formação dos osteócitos. Generalizando, a gente pode afirmar que as doenças articulares causam alterações na integridade da cápsula articular, alternando sua forma e desgastando os tecidos.